Paulo Freire. De todos os brasileiros que nós tivemos na nossa história, poucos tiveram a dimensão internacional de Paulo Freire. E nenhum a dimensão de pedagogo que teve Paulo Freire. A dimensão de um pedagogo libertário. A dimensão de um alfabetizador de massas. Nenhum. É comum encontrar estátuas, bustos de Paulo Freire, senhora deputada, em países pelo mundo afora. É comum ruas com o nome Paulo Freire em diversos países do mundo. E enquanto se comemora esse aniversário dele, ele já não aqui, eu me perguntava o que diria Paulo Freire se estivesse vivo nos dias de hoje. O que pensaria Paulo Freire da realidade que temos no Brasil do ponto de vista educacional? E eu não tenho dúvidas que Paulo Freire ficaria frustrado com o trabalho que nós fizemos desde a sua morte, alguns anos atrás. Para ter uma ideia, desde a morte de Paulo Freire até hoje, o número de analfabetos praticamente não caiu no Brasil. Na época do seu falecimento, devíamos ter cerca de 15 milhões de analfabetos. Hoje nós temos 14 milhões e 100. Eu sei que a presidenta Dilma está em Nova York. E eu sei que Paulo Freire já não está mais conosco. Mas seria bom que ela pudesse ouvir a voz de Paulo Freire. E não é difícil. Para ouvir a voz de Paulo Freire, basta ouvir a voz dos 14 milhões de brasileiros analfabetos que caminham sobre o nosso território. As vozes deles são as vozes de Paulo Freire. As vozes daqueles que dizem, por que não me ensinaram a ler? Por que mantém essa escravidão que sofre hoje no mundo moderno aquele que não é capaz de decifrar os símbolos que representam o seu idioma? Mas eu não gostaria que a presidenta ouvisse apenas as vozes dos analfabetos de hoje. Eu gostaria que a presidenta ouvisse as vozes que vêm, a mim pelo menos me chegam, senadora Ana Amélia, de daqui a 20 anos para frente. A mim me chegam as vozes daqueles que hoje não estão tendo educação e quando eles vão falar já adultos sem terem tido educação. Aqui me chegam as vozes daqueles que daqui a 20 anos gritarão para nós, por que não me deram educação? Por que não me ensinaram aquilo que é preciso para enfrentar as dificuldades do mundo moderno? Por que não me deram educação para que eu pudesse servir ao meu país nestes tempos de uma economia baseada no conhecimento? Por que não me deram educação para que eu ajudasse a quebrar a desigualdade social que há no Brasil e aumentar a eficiência que o Brasil precisa ter?